Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia nublado aqui em Jundiaí, fazem 16 graus, falo com vocês dia 14. Vamos lá, um dia após o CPI, eu vou comentar sobre VEG, vou atualizar para vocês tecnicamente. Então esse mês aqui de setembro é um mês que, vamos lá, de 3 vídeos, 2 vídeos que eu posto por dia, pelo menos de 1 a 2 tendem a ser mais técnicos, pessoal, porque nós temos aí um hiato, né? Não temos fundamentos sendo divulgados, não temos os nossos releases só mês que vem, tá? Que seria aí o terceiro tri de 2022 sendo divulgado. Então, apertem os cintos, é uma semana, é um mês de volatilidade, pré-eleição aqui também para nós, pré-eleição nos Estados Unidos. E hoje vai ser atualização técnica, quase que semanal, a cada 15 dias da VEG. Esse é o papo de hoje, VEG 3. Pessoal, passo para o disclaimer. E eu vou trazer a seguinte correlação, VEG, setor industrial e também Nasdaq. Se vocês querem saber como que a VEG vai se movimentar, acompanhem, pessoal, o índice Nasdaq, tá? Há um bom tempo estão correlacionados, então o VEG anda muito em relação, né? Caminha muito parecido aí com o que caminha o apetite por crescimento norte-americano, Nasdaq, tecnologia, tá? É dessa maneira que eu vou fundamentar o meu vídeo para vocês e eu começo com essa correlação. O contexto aqui, pessoal, year to date, então 3 de janeiro de 2022 até 14 de setembro, na verdade, até 13 de setembro para a VEG, até 14 de setembro, porque eu estou colocando aqui a comparação com o Nasdaq Futuro, que já está aberto, tá? Já tem negociação hoje dia 14, embora pré-10 horas da manhã, 10h30 da manhã, tem menos liquidez. Como é que está andando aqui esse pessoal? Bom, a VEG está muito melhor do que o setor industrial e muito melhor do que a Nasdaq. Tá? Nasdaq cai 26% esse ano, o setor industrial cai 16% e a VEG apenas 4%. Tá? A correlação que eu falo para vocês aqui não é necessariamente enquanto está rendendo as ações ou os índices setoriais, aí, no caso Nasdaq e também o index, mas da movimentação. Tá? Percebam que esses três ativos estão correlacionados na movimentação. Um está subindo mais do que o outro, mas a direção é a mesma. Quando um cai, tá? Os outros dois estão caindo, certo? Quando um sobe, tá? Os outros dois tendem ou a lateralizar ou a subir, com mais ou menos volatilidade, pessoal. Essa tem sido a tônica. Tá? Então a gente percebe que pós-PEC dos benefícios aqui no Brasil, tá? Nós tivemos aqui a VEG dando uma sambada maior do que a Nasdaq e pós metade ali, segunda quinzena de julho, tá? Quando o mercado começou a acreditar ali no pico da inflação nos Estados Unidos, o pouso suave, aquela coisa toda bonita, os indicadores econômicos ainda fortes, a gente teve uma subida muito forte do S&P no verão, tá? E também a VEG acompanhou, subindo mais, tá? E no caso da queda atual, tá? Nós tivemos uma queda menor para a VEG, que é o azul, em relação à Nasdaq aqui. Tá? Na alta, na recuperação aqui do dia de ontem, tá? Perdão, antes de ontem, no começo, no final da semana passada, nós estamos na quarta, então na recuperação de sexta-feira, tá? De quinta para sexta-feira, a VEG se recuperou muito bem. Tá? A VEG se recuperou muito bem. A Nasdaq, de certa maneira, tá? O setor industrial, não podemos falar da mesma coisa. Tá? A VEG aqui praticamente rompeu o máximo semanas anteriores. A Nasdaq não chegou nesse ponto, tampouco o setor industrial. Qual que é a descorrelação que eu trago para vocês, pessoal? Nasdaq está perto de fazer nova mínima. Tá? A VEG está distante. Tá? Então começa a ter um certo problema, uma simetria que está mais para baixo na VEG do que para cima. Tá? É isso que eu quero dizer. Certo, pessoal? Com as movimentações que têm sido bem correlacionadas neste ano aqui. Então a Nasdaq, como vocês podem ver, está muito próxima aqui, tá? De fazer mínima da semana anterior, tudo bem, tá? Isso não é nem o que me chama mais atenção. O que chama mais atenção é que ela está muito perto da mínima do verão, do rally. Tá? Muito mais perto do que a VEG. Tá? E a queda de ontem da Nasdaq foi muito mais proeminente do que a queda da VEG. Tá? Não estou dizendo que a VEG vai evaporar, pessoal. Estou dizendo que o momento é pró-inflação. Tá? Então, eu ainda acredito que setembro vai ser um trade muito mais Ibovespa, se bem que a VEG também faz parte do Ibovespa, né? Mas muito mais exportadoras. A VEG também tem um pouquinho de exportação, por isso que
ela vai cair menos, na minha opinião, do que o Nasdaq, que já performa dessa maneira durante o ano inteiro, mas setembro também. Então, até entendo que Nasdaq caia 5%, a VEG cai a 3,5%. Ontem o Nasdaq caiu 5%, a VEG caiu 3,5%. Tá? Então, tem uma menor queda, mas ainda assim queda. Tá? Ainda assim queda. Então, tomem cuidado, porque a gente vai entrar em um mês, deve entrar em um mês ruim, principalmente até o dia 21, ruim para a Nasdaq, tá? Por causa da inflação vindo acima. Dia 21 tem reunião do Fed. Tá? Lá em outubro isso pode mudar. Após reunião isso pode mudar um pouco, de acordo com a comunicação do Fed. E deve ser um mês pró-commodities. Tá? Hoje, necessariamente, commodities apanham. Por quê? O CPI veio tão forte que o dólar se valorizou muito. DXY. Eu acho que o dólar perde força daqui para o final, tá? Do mês. Principalmente porque o Fed tem período de silêncio agora. Então o dólar deve perder força até o dia 21, pelo menos, e as commodities devem ressurgir até dia 21. Falo com vocês dia 14. Tá? Então eu vejo aqui setores que não são como de commodities, tá? Patinando, tá? Enquanto que commodities aqui no Brasil, o IMAT deve se fortalecer. Essa é a minha visão, pessoal. Essa é a minha visão. Quando eu passo para o gráfico da VEG, tá? Vejam aqui que a queda foi bem menor. Ontem foi uma quedinha. Na verdade, uma quedinha que está dando oportunidade de compra aqui na análise técnica. Nós rompemos uma alta anterior, tá? Fechamos acima e ontem estamos testando esse reteste, que era resistência, tende a virar suporte. Eu não considero suporte. Tá? Como nós estamos em período... Por que eu não considero suporte, pessoal? Que eu estou de má fé com a VEG? Não, porque eu estou acreditando que a demanda compradora para curto e médio prazo já foi atendida. E essa é a base dos últimos vídeos. A prestação de conta dos últimos vídeos aqui. A VEG nas altas tem subido aqui 37, 33, R$12, 10,50, 30, 8,31, 36 de novo, 8,25, tá? Então eu tenho esse range de entre 30 a 40% de alta, dentre 8 a 12 reais de alta. Pois bem, ela tá nessa região aqui, ó, tá? Dentre 8 a 12 reais de alta. Então, eu tenho o 32,71 e tenho ainda, continuo como resistência, né? O 30,53, o 30,24, tá? Então ela está patinando ali para mim. Eu vejo muito mais assimetria para baixo do que para cima, mais alvo para baixo do que para cima. Qual seria esses alvos para baixo, pessoal? Aqui, os 26,34, os 25,86, tá? Também não vejo fácil mundo para ela romper os 23, romper a mínima atual, porque, pessoal, era alvo nosso de demanda vendedora e não compradora. Quando eu olhei para o oposto, vou pôr verde aqui, ó, eu também identifiquei que, opa, aqui já não era para vender mais. Acabou. Tá? Então agora o que eu acho? Como eu tenho o viés de que as condições macroeconômicas irão estabilizar, então para a VEG vai ser show de bola, nada vai ficar no crescimento maluco e também não temos muita pancada para ela, tá? E também para as small caps, tá? O que deve ter pancada são commodities, tá? No mês de setembro é um gap de pró-commodities, minha opinião, principalmente até dia 21. Tá? É um gap pró-commodities. Agora, para o médio prazo, não. O que tem mais volatilidade para baixo são commodities, o que tem menos volatilidade para baixo são as ações e as empresas que dependem de condições de juros e inflação. Tá? Acho que tanto juros como inflação irão estabilizar. No Brasil já chegamos à estabilização dos juros. Atualmente estamos com deflação devido a medidas fiscais, mas sim, tá? Devemos chegar logo também na estabilização, tá? Da inflação. Então, tendo essas duas condições arrefecidas, pessoal, pronto. Chegamos no fundo das small caps. Era isso que a gente esperava durante o ano inteiro. Lembra lá o platô? Tá? Como nós no Brasil estamos à frente do mundo, as nossas ações de tecnologia, as nossas varejistas, as nossas small caps, na minha opinião, vão ter muita dificuldade para romper mínima pós-PEC dos benefícios. Porque as condições macro aqui não tendem a deteriorar. Tá? Qual que é o risco? O janeiro, alguma outra medida, alguma outra PEC, alguma outra situação que faça a nossa curva de juros ir lá para cima. E essa situação, pessoal, deve ser doméstica e não internacional. Tá? Deve ser alguma coisa de Brasília, por exemplo, que faça nosso risco aumentar.
Então eu tenho aqui o 26,34, o 25,86, como aquela simetria da Nasdaq, né? A VEG acompanhando um pouquinho. A Nasdaq tem tudo para romper mínima, tá? Porque o juros americano está abrindo, certo? Quando a gente vai fazer o estudo do juros americano, tá? O juros americano, ó, fizemos mínima em junho e agora estamos um pouquinho acima da mínima aqui no gráfico da Nasdaq. Só que quando a gente vai para a parte macro americana e pega os juros longo, os juros de 10 anos, está aqui, pessoal. Tá? Eles estão na nossa pré-final PEC dos benefícios. Ou seja, o juros americano está pedindo que a Nasdaq, tá, faça a suporte duplo aqui, mínima dupla, fundo duplo. Porque ele está na máxima do ano. Tá? E eu considero que vai romper. Vai para os 3,65, 3,75. Tá? Ainda não 4, mas é sinal que podemos ir para 4%. Certo, pessoal? Então, aqui nos Estados Unidos, Nasdaq está mentindo. Na minha opinião. Porque ela deveria estar perto da mínima do ano, já que o juros está rompendo máxima do ano. Tá? Nós não. Quando a gente vai para o nosso cenário, para o nosso juros longo, tá? A gente está no oposto. Tá? Porque a nossa política monetária está bem à frente. Tá? Começamos a subir juros antes. Tá? Então aqui eu acho que a nossa política monetária vai ter de tudo para estabilizar. Vamos ficar entre 10,52 e 11,75. Caso venha alguma novidade fiscal ano que vem, podemos bater nos 12,75, mas não romper máximo. Tá? Então a gente vai ter muita dificuldade para ter em bloco small caps ou empresas de crescimento, tecnologia, rompendo mínima. Vai depender dos fundamentos, especificamente do micro. Tá? O micro vai fazer a sua small cap romper mínima, na minha opinião, daqui em diante, e não o macro. Tá? O micro são fundamentos, condições de mercado, que ela está inserida, fundamentos da própria companhia. Certo, pessoal? Então eu dou esse contexto para vocês, colocando não se preocupem se VEG cair, tá? Eu acho que cada vez mais ela está próxima do seu fim de ciclo de baixa. Quando eu falo isso, é o fim de novas mínimas. Tá? Então eu não tenho um cenário base ela vindo a 19,68. Tá? Meu cenário é que ela pare por aqui, onde ela já parou. Tá? Agora, no momento, ela está um pouco salgada. Eu tentei mostrar para vocês isso. Tá? Então, para o holder, que a maioria de vocês são holders da VEG, o que eu faria, né? Nesse momento, se eu invisto R$200, por exemplo, eu investiria 100, investiria 170, 150, porque ela está um pouquinho acima do que eu gostaria e do que eu acho que eu posso comprar melhor. Aonde que é melhor compra, na minha opinião, a partir dos 26 aqui, 26,34, 25,86. Certo? Ali, para mim, estaria uma região de equilíbrio. E confesso, pessoal, com as condições macro se equilibrando, as empresas também devem se equilibrar. Tá? Devem não mais renovar a mínima e também ter dificuldade de renovar a máxima. Qual que é a máxima que a gente sempre, que eu tenho como norte para as empresas de crescimento? Março. Tá? Março, para mim, é um marco zero. Tá? Março. Certo, pessoal? E para quem é analista técnico, gosta de gráfico aí, pois bem, tá? Nós temos aqui uma divergência por hora, o IFR fazendo topos descendentes e o preço fazendo topos ascendentes. Então, uma divergência baixista aqui para quem gosta de análise técnica. Certo, pessoal? Tentei aqui colocar para vocês alguns quesitos, né? Agora mudo para esse gráfico mais bonitinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.